Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo nós iremos resumir a lição 2, que tem como título Missões Transculturais, a sua origem na natureza do próprio Deus. Desde já agradeço a sua presença, não esqueça de deixar sua curtida, compartilhar os nossos vídeos, utilizá-los na evangelização, isso é muito importante, enviar para uma pessoa que você conhece. Nesta lição que nós estamos vendo sobre missões, é importante nós utilizarmos os meios que temos disponíveis para anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Use os nossos vídeos na evangelização enviando para uma pessoa que você conhece. O textuário diz: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Está em Gênesis capítulo 17, versículo 4. Verdade prática. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. A leitura bíblica em classe está no livro do Gênesis, capítulo 12, versículos do 1 ao 3, e o capítulo 17, os versículos do 1 ao 8. Nós não iremos ler, mas iremos aqui comentar. A palavra-chave é transcultural. O termo transcultural significa transcender as culturas. Uma atividade que o missionário faz de sair de sua própria cultura para transpor outras culturas, a fim de levar o amor de Deus a outros povos. Nesta visão, nós iremos ver como o próprio Deus, no passado, escolheu Abraão e sua família, a nação de Israel, e no Novo Testamento, o Senhor Jesus e a sua igreja para levar o amor de Deus a todas as famílias da terra. Como Deus agiu no passado e age no presente para levar o seu amor e salvar a humanidade. Nós iremos para o nosso esquema resumo. E lembrando que nesta lição nós temos 3 objetivos e no nosso esquema nós acompanhamos cada um dos objetivos de acordo com o plano de aula de nossa lição. O primeiro, explicar a natureza missionária de Deus. O segundo, enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. E o terceiro, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Primeiro ponto, a natureza missionária de Deus. O número 1, a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. A chamada de Abraão está em Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 3. Logo no versículo 1, Deus diz para Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela. Note que há nesta chamada uma ordem e uma chamada específica. Ou melhor, há nesse texto uma ordem e uma chamada de Deus para Abraão sair do lugar de onde ele estava para ir para uma terra prometida por Deus. Note que logo em seguida, no versículo 3, ainda na chamada de Abraão, Deus ele faz uma promessa. Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Logo aqui embaixo. Aqui nós vemos uma bênção que Deus ele promete através do patriarca Abraão para todas as famílias da terra. E essa bênção se refere ao próprio evangelho que Deus estava anunciando ali para Abraão. Em Gálatas capítulo 3, versículo 8, versículo 7, Paulo ele diz para a igreja através da carta aos Gálatas: sabei que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Veja que esta promessa de Deus trazia a bênção espiritual para o mundo. O evangelho de Cristo estava sendo anunciado aí para Abraão e na sua descendência havia de abençoar todas as famílias da terra. Cristo havia de nascer da descendência de Abraão. O apóstolo Paulo descreve assim essa bênção referindo-se ao próprio evangelho de Cristo. Deus providenciou então a salvação para o mundo por meio da família de Abraão, da bênção dada ao patriarca Abraão. Em Gálatas capítulo 3, versículo 16, nos diz o apóstolo São Paulo ainda: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas de uma só. A tua posteridade, que é Cristo. Note,
Esta expressão que Paulo mostra não está as posteridades no plural, como ele fala, mas e a tua posteridade. E ele explica que é Cristo. A posteridade de Abraão, nesta promessa, estava se referindo ao próprio Cristo que havia de nascer da descendência de Abraão e seria a providência de Deus para a salvação do mundo. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos diz ainda o apóstolo São Paulo: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. Aqui está a origem das missões transculturais relacionada à própria natureza de Deus, na chamada de Abraão. O número 2, a missão como atividade de Deus no mundo. Para entendermos a missão como atividade divina no mundo, nós nos voltamos para a revelação especial de Deus. Em Gênesis capítulo 17, mostra o relacionamento de Deus com o ser humano. O Deus ilimitado, eterno, com o ser humano limitado, finito. Em Gênesis 17 e 1, nos diz a palavra de Deus: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Note que a partir daqui dá-se um relacionamento de Deus com Abraão, um relacionamento especial. E dentro desse relacionamento, Deus propõe a Abraão um concerto, e ele havia de andar em sua presença em santificação, em santidade. Aqui nós vemos também o zelo de Deus em confirmar a promessa, trocando o nome de Abrão para Abraão. E assim reafirmar a sua aliança, que transcendia ao cumprimento geográfico da promessa. Aqui fica claro, então, a missão como atividade de Deus no mundo. O próprio Deus é o maior protagonista das missões e é o modelo de missionário por excelência. O comentarista, ele diz que Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. O maior modelo de missionário que a igreja tem, o maior protagonista das missões, tanto no Antigo como no Novo Testamento e na atualidade, é o próprio Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, o versículo 17, que é um texto bem conhecido, que é o contexto do verso 19. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram, melhor dizendo. Eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Note que o próprio Deus, ele é o reconciliador, o missionário por excelência, e colocou na igreja esta responsabilidade. Reconciliar quer dizer reatar laços de amizade. O homem pecador está separado de Deus, inimigo dele, por conta do pecado. Mas Deus, ele conta com sua igreja, pôs em nós a palavra da reconciliação, dando ele próprio o maior exemplo em Cristo Jesus, de reconciliar consigo mesmo o mundo. E conta conosco para para reconciliar o pecador com a sua pessoa. O número 3, o nosso modelo missionário. A igreja não se fundamenta em figuras ilustres da história, seja secular ou seja mesmo da história da igreja, como um modelo missionário. Embora que as figuras humanas possam nos dar exemplo de motivação para realizarmos missões, e temos muitas figuras de destaque na história da igreja, principalmente a história contemporânea, que nos dão exemplo para a atividade missionária. Nós não devemos descartar isso. Mas a igreja não se fundamenta nessas figuras. O principal modelo de missionário da igreja é o próprio Deus. Ele, desde o começo da atividade missionária, quando o homem pecou, foi ele próprio que foi atrás do homem, a busca dele. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, o Senhor Deus disse a Abraão, logo após da queda: onde estás? Nós vemos aqui o próprio Deus indo em busca do homem que caiu, do homem perdido. Deus é o nosso modelo principal de missionário.
ele atuou na história passada, no Antigo Testamento e na história presente da igreja, e ainda atua nos dias atuais. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é o modelo missionário da igreja, que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as nações. O segundo ponto, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. O número 1, o amor de Deus. A Bíblia nos diz que Deus é amor. No Antigo Testamento, a Bíblia nos revela este amor de Deus no seu relacionamento com todos os homens, bem como na escolha de Israel pelo próprio Deus. Exemplo disso, os textos de Deuteronômio capítulo 33, versículo 3 e o capítulo 7, versículo 7, respectivamente, por todos os homens e por Israel. No Novo Testamento, este amor de Deus é reafirmado e até ampliado para todas as criaturas. Em João capítulo 3, versículo 16, é o pequeno evangelho da Bíblia, nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Note a finalidade do amor de Deus, para que todo aquele que crê em Jesus não morra eternamente, mas, ao contrário, tenha a vida eterna. Na primeira carta do apóstolo São João, capítulo 4, versículo 8, afirma que Deus é amor. Portanto, o amor é a base de todo o plano da redenção de Deus, revelado na sua palavra. O número 2, a redenção no Antigo Testamento. O termo redenção tem o significado de livrar um escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Note que no Antigo Testamento se utilizou em várias ocasiões o termo redenção, especificamente, de acordo com o contexto, tinha um significado de pagamento de um preço. No Antigo Testamento estava relacionado à vida familiar, bem como à social, que o comentarista acrescenta, social e nacional de Israel, nos seguintes aspectos: resgatar para libertar um escravo, em Levíticos capítulo 25, versículo 48 ao 55, recuperação de um campo, Levítico 25, 23 ao 34, resgate de um macho primogênito, Êxodo capítulo 13, versículo do 12 ao 16, e o resgate de alguém que seria condenado à morte, Êxodo capítulo 21, versículo 28 ao 36. Existem algumas passagens na Bíblia também que mostram Deus agindo de forma redentora em determinadas circunstâncias. Por exemplo, em Jacó, quando ele invoca o anjo do Senhor, em Gênesis 48, versículos 15 e 16, ele diz: o anjo que me livrou de todo mal. Quando Deus se declara também à nação de Israel para livrá-la da servidão no Egito, em Êxodo capítulo 6, versículo 6, dizendo: vos resgatarei com braço estendido. Todas estas situações momentâneas, circunstanciais no Antigo Testamento, os textos revelam o termo redenção sendo aplicado em momentos específicos da história. O número 3, a redenção no Novo Testamento. No Novo Testamento, note que a palavra redenção já é aplicada na obra realizada por nosso Senhor Jesus Cristo de resgatar a humanidade da escravidão do pecado, realizada por Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 e o 24, nos diz o apóstolo São Paulo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Note, toda a humanidade pecou, mas é justificada pela redenção, pelo preço pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Desta forma, a redenção estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo. Cristo nos resgatou do pecado, mas ainda estamos aqui neste mundo. E a redenção que Cristo fez por nós será completa e consumada quando ele regressar de sua glória para buscar a sua igreja.
Em Romanos capítulo 8, versículo 22 e o 23, nos diz o apóstolo São Paulo: sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Bendito seja o nome do Senhor. Assim, o amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção e, por isso, é fundamento das missões transculturais. Louvado seja Deus. O terceiro ponto, visão bíblica do caráter transcultural da missão. O número 1, Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário em textos como Gênesis capítulo 3, versículo 15, capítulo 6, versículo 13 e o capítulo 12, versículo 3, que nós citamos anteriormente, mostra, respectivamente, a queda do homem, Gênesis 3 e 15, o dilúvio, Gênesis 6 e 13, e a eleição de um povo, conforme nós comentamos, através do patriarca Abraão. Em todos esses textos, nós vemos a falha humana e o juízo de Deus e sua promessa, respectivamente, nos textos a seguir. Em Gênesis 12 e 3, nós poderíamos citar novamente, conforme o nosso comentarista: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Note a promessa de Deus para o cumprimento futuro na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O número 2, a escolha de Israel e sua missão. Por meio do patriarca Abraão, mediante a sua fé, Deus escolheu a nação de Israel como seu povo especial ao longo da história, para que, por meio deste povo, Deus haveria de redimir toda a humanidade. A descendência posterior de Abraão, conforme a promessa, seria o próprio Cristo, o Salvador do mundo. Israel fracassou nesta sua missão, apostatando da fé. Em Jeremias capítulo 31, versículos 31 e 32, nos diz a palavra do Senhor por meio do profeta Jeremias: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não o concerto que fiz com seus pais, quando os tomei pelas mãos para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de os haver desposado. Note, a promessa de fazer um concerto novo com a casa de Israel é porque este concerto aqui tinha fracassado. Israel tinha quebrado o pacto, a aliança com Deus, apostatando da fé. Mas Deus não deixou a promessa de mandar o Redentor da humanidade por meio desta nação. Pelo contrário, iria novamente validar o concerto, agora não somente com a casa de Israel, mas com toda a humanidade, fazendo dos gentios também herdeiros da promessa por meio de Cristo Jesus, através da igreja. O número 3, a escolha da igreja. Por meio de Cristo Jesus veio a salvação de toda a humanidade. O comentarista diz: a salvação veio por meio de Cristo como cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Desta forma, nós vemos Deus transferiu esse ministério missionário da nação de Israel para a igreja no Novo Testamento. A chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Desta forma, a igreja do Senhor passa a ser sal da terra e luz do mundo, conforme Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelo mundo. Ainda o texto continua: vós sois a luz do mundo. Note que a igreja é o sal da terra e luz do mundo. E ela é chamada pelo próprio Deus na sua chamada missionária para evangelizar todos os povos. Recebeu essa incumbência do próprio Deus, devido a Israel ter fracassado em sua missão. A igreja agora tem essa incumbência, tanto judeus como gentios que formam a igreja têm a incumbência de evangelizar o mundo. A missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário do próprio Deus. Queridos, nós vimos nesta lição a natureza missionária do próprio Deus, do início ao final da Bíblia.
Deus foi atrás do primeiro homem quando ele pecou. Adão, onde estás? Deus chama o patriarca Abraão. Dele faz uma promessa de abençoar todas as famílias da terra. A posteridade dele, que seria o próprio Cristo, dita pelo apóstolo São Paulo, seria o salvador da humanidade. Deus, através do patriarca Abraão, cumpriu essa promessa em Cristo Jesus para redimir toda a humanidade. Vimos também que o amor é o fundamento das missões e o amor está no caráter do próprio Deus, porque Deus é amor. Coloquemos em prática esta missão que recebemos do próprio Deus de levar o seu amor para a humanidade. Coloquemos em prática as missões. Ficamos por aqui. Se você assistiu até agora, deixe sua curtida, comente, que isso vai ajudar também o nosso canal. E utilize os nossos vídeos, mais uma vez, utilize na evangelização. Deus é amor e requer de nós levarmos a sua palavra. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.